dentro de todo o lastro político de decisões, de ações. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. E é com esse intuito que nós sempre estamos aqui com o nosso olhar crítico, autocrítico, observando as coisas, dando opinião, estabelecendo nossas opiniões. E aí forma a sua opinião, ou favorável, ou desfavorável, não tem problema. Isso aqui é um programa que tem o conceito de democrático, o conceito democrático que os divergentes, aqueles que pensam diferente de nós, também estabeleçam seus pensamentos sem nenhuma forma de coibir o processo de liberdade de expressão, desde que seja dentro do âmbito da respeitabilidade, A gente sempre, nós, estamos aí no ar quase 2 anos, não é isso, doutor Antônio? Não é isso, 2 anos, e construímos essa nossa audiência, construímos esse dia do sábado, que onde a gente faz o aparato sobre as informações, sobre o que acontece aqui no nosso município, com muita sensibilidade, com muita seriedade, tratando sim que os nossos comentários sejam sim imparciais, e sem ter lado A ou lado B que vai nos coibir ou calar a nossa fala. Afinal de contas, esse é nosso intuito, esse é o lema do nosso programa, a nossa voz não silencia, porque a luta não para. Pois bem, ao longo dos 15, 20 dias, muitos comentários nas minhas redes sociais, lendas urbanas se construindo, coisa e tal, e eu observando sobre a questão da ação de impugnação de registro de candidatura proferida pela oposição, que outrora perdeu as eleições. Pois bem, e eu disse o seguinte, eu só vou me pronunciar, eu só irei me pronunciar, falei isso claramente, naqueles que entravam comigo nos reacts direto, das redes sociais, após o transitado e julgado. Eu quero analisar após o transitado e julgado. E aí eu também, durante esse período, a Procuradoria Regional, a Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco, fez deu o opinativo dela, deferindo o pedido da oposição naquilo que ele observava como caso concreto. De fato, o candidato a vice-prefeito eleito pela situação da chapa Marconi e Aldo Júnior, Aldo Xavier, chama ele de Júnior, nosso amigo Júnior, ele continuava no cargo, não se descompatibilizou, dentro do período que era legal se descompatibilizar para ter se afastado legalmente do seu período para concorrer a vice-prefeito na chapa da situação. Pois bem, dito isso, eu observei o parecer da Procuradoria, eu disse realmente, de fato, as provas são cabais. Mas aí eu continuei observando até a decisão final do Tribunal Regional Eleitoral. Vocês sabem que a Procuradoria estabelece o seu opinativo, e o colegiado, o meretríssimo juiz, o desembargador, no caso, vai se pronunciar sobre o que aconteceu de fato. E eu achei interessante, não foi nada. Eu digo, o pedido da oposição era legítimo, interessante, era legítimo. Houve sim esse lapso temporal, e aí é uma coisa que até a situação dentro dos seus processos eleitorais vacilou pra caramba, nunca vi um negócio desse, mas devia ter ficado mais atento e sair. Mas tudo bem. O que é que acontece? O que poderia acontecer, eu vou dizer no final, o que é que poderia acontecer se não fosse isso aqui que eu observei. Aí eu recebi, que eu fiquei acompanhando a decisão do recurso, pelo Tribunal Regional Eleitoral, o relator Frederico de Tomás Thompson, e foi analisado esse recurso. Pois bem, dentro da decisão, a gente observa, e observamos claramente que a
a ação que foi feita, ela tinha o seu escopo de legalidade, mas, né, pasmem, o desembargador eleitoral, né, o meritíssimo doutor Frederico de Moraes Thompson, né, observou justamente com a procuradoria, peraí, o princípio, onde é que está o princípio disso aqui? Quem teria, né, de estabelecer o direito a entrar com essa ação de impugnação de registro? Era a coligação. Não era o partido. Então, o que é que diz? E o que foi que definiu, e disse assim, olha, a peça é interessante, mas a peça, ela vai ser indeferida porque ela é letra morta. O rito do processo legal, né, está errado. E quando a oposição atentou para isso, entrou também com a ação, mas aí já era intempestivo. Entrou com a ação pela coligação, mas era intempestivo. Aí o que é que disse o desembargador eleitoral? Conforme assentado pelo tribunal, o partido recorrente estava coligado no pleito municipal, tanto que ofertou no juízo eleitoral apenas notícia de inexigibilidade, não tendo sido reconhecida no julgamento do agravo, porque na primeira instância não foi reconhecido. Deixar bem claro isso. Isso foi a oposição recorreu para a segunda instância, né, do agravo interno manejado naquela instância revisora da sua legitimidade, a de causa para a interposição do recurso eleitoral. O que é que diz aqui? Agiu bem o tribunal ao assentar a ilegitimidade dos progressistas para recorrer isoladamente por se tratar de partido político, integrante de coligação, afigurando-se, por essa razão, incognoscível, eu vou falar até a palavra aqui para bem devagar, incognoscível o recurso especial do órgão diretivo municipal. 9. Não bastasse, não tendo a coligação apresentado a impugnação, não poderia nem sequer ter apresentado o recurso eleitoral, reputando-se tratar de discussão sobre inexigibilidade infraconstitucional, artigo 1º, inciso 1 da linha G da LC 6490, e não constitucional. Recurso especial interposto pelos progressistas não conhecido ante a legitimidade recursal da agremiação. Todavia, o recurso especial interposto pela Procuradoria Regional Eleitoral, que pretende o reconhecimento da inexigibilidade, não merece conhecimento por fundamento diverso. Porquanto, qual era o fundamento diverso? O Tribunal Regional Eleitoral não conheceu o agravo regimental interposto em face da decisão do relator, assentando a ilegitimidade interposta que manejou o único recurso vertical dirigido àquele tribunal, de sorte que a inconduzibilidade do único apelo impede a análise pelo TRE da inexigibilidade de natureza infraconstitucional. Não fosse o recurso eleitoral interposto por sujeito processual carente de legitimidade recursal, o processo do registro de candidatura do recorrido teria se encerrado ainda no primeiro grau de jurisdição, e o exame efetuado pelo tribunal quando a interposição de um apelo inadmissível, o que fere o devido processo legal. Ou seja, o que é que acontece? Não cabia, porque a legitimidade de quem deveria entrar foi inversa. Então, o que o desembargador disse aqui? Olha, pega isso aqui, que isso aqui já era para ter morrido logo na sua inicial, porque o procedimento foi feito errado. Existia sim, né, uma legitimidade do fato, o fato estava aí, deveria ter feito sim pela personalidade jurídica correta. Quem era a personalidade jurídica correta? Não era o partido, era a coligação. E aí, pasmem, aí eu comecei a observar outra coisa. A oposição tinha 10, você sabe quantos profissionais ela tinha? Que eu não vou citar o nome porque é incoerência. 10 advogados. A oposição tinha 10 advogados que não perceberam. 10 advogados que não perceberam que o procedimento estava errado. Era inadmissível. E saiu o juiz e disse assim, olha, esse pedido aqui é letra morta, porque já começou errado. Ele pegou, rasgou e jogou fora. Por quê? Fizeram o procedimento errado. Eu estou falando aqui de uma linguagem popular, né, para que o afegão médio entenda.
É impressionante isso. E é impressionante duas coisas. A situação erra quando coloca o vice lá, né? E o vice ainda trabalhando. E a oposição tem a capacidade de errar de uma maneira absurda. Não conheciam de direito eleitoral. 10 advogados e não sabiam para onde ia. Eu não estou dizendo que eles eram incompetentes. Longe de mim tal face. Longe de mim tal argumento ou tal pronunciamento. Mas deveriam ter se apropriado mais de como deveria ser feito o rito processual. Então, o que eu estou dizendo aqui, está aqui na decisão do Tribunal Regional Eleitoral, né, proferido pelo relator, o desembargador Frederico Tomás Thompson. Então, a decisão está aí. Né? E foi o que ele disse, isso aqui não é nem para estar no colegiado para ser julgado, porque isso aqui é letra morta. É letra morta. Então, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Né? Foi feito o procedimento errado. Foi feito o procedimento errado. A figura jurídica era a coligação, não era o partido. Então, a letra se tornou morta. Aí você pergunta, Jadeu, se tivesse dado continuidade a esse processo, e o que ia acontecer? A chapa caía, o prefeito atual poderia ser candidato, o vice não, e teria novas eleições. E aqui para nós, o que ia mudar? Vocês acham que se tivesse novas eleições ia mudar alguma coisa? Iam fazer de vítima ainda aqueles que se sentiram prejudicados. E a minha concepção é que a diferença ainda poderia a diferença poderia ser maior. A diferença ainda poderia ser maior. É isso que ia acontecer. É isso que ia acontecer. Não ia acontecer outra coisa a não ser isso. Mas, entretanto, todavia, a oposição com seus 10 advogados, a coligação Frente Popular Vicentina, com seus 10 advogados, conseguiram um grande feito. Entrar com a ação que está dizendo é o próprio desembargador. Então, se vocês quiserem brigar, vão brigar com o desembargador. Comigo, não. O desembargador está dizendo aqui, no linguajar popular, olha, o que vocês fizeram é letra morta, rasga e joga fora. Letra morta. Não tem eficácia jurídica. Não tem eficácia jurídica. E é isso que aconteceu. Agora eu vou fazer aqui uma outra pergunta também àqueles que perderam a eleição. Vocês querem ganhar no tapetão? Vocês querem ganhar no tapetão? Vocês querem ganhar agora pela justiça? Respeito pelo menos o voto popular. Vocês acham que isso ia mudar o quê? O que é que isso ia mudar? Isso ia mudar nada. Ia ter novas eleições com 2 meses. Aí iam ganhar a eleição com 2 meses. Coisas que não fizeram com 3 anos e 4, com 3 anos e 10 meses. Gente, passou. O cavalo passou selado. Passou. O cavalo passou selado. Vamos fazer agora oposição. Vamos fazer oposição de verdade agora. Façam o que a minoria popular disse, olha, eu quero vocês na oposição. Colocando vocês lá na oposição. Tem um número de vereadores até significativo agora. Vocês querem fazer oposição? Façam oposição. Para vocês querem anular a eleição. Repito, o fato era interessante. O fato estava lá, aconteceu. Mas o regramento jurídico tornou a letra morta, a causa morta. E aí eu repito, 10 advogados não observaram isso? Vocês é que devem fazer uma análise sobre isso. Então, por fim, a decisão está aí, né, do Tribunal Regional Eleitoral, e tem aqui uma decisão aqui interessante, aqui dentro do colegiado que decidiu, dentro da decisão do desembargador, que eu achei interessante, né? Que diz o seguinte assim, que falava sobre a súmula do TSE número 11, ou seja, o partido que faz parte de uma coligação é que pode entrar com ação de registro de candidatura para a coligação. Se sentir prejudicado, olha, eu estou fazendo parte de uma coligação X, e aí a coligação não colocou o nome do cara que é candidato do meu partido. Aí sim, o juiz ia dizer, olha, a coligação X tem que colocar o nome do partido. Mas não o partido entrar com ação direta de registro para a outra coligação. Então, houve aí, né, uma falta de atenção. São 10 advogados da coligação. Por isso que perdeu. Né? Vamos estudar, vamos procurar saber. Ou senão, naquela ânsia, vamos entrar. A impugnação começou, vamos entrar. Bota qualquer peça aí que dá certo.
Não funciona assim, não é? O nome disso chama organização. Né? E aí a letra se tornou morta e o que é que acontece agora? Não tem problema. Né? Aquele que ganhou está estabelecido como ganhou. Aquele que ganhou está estabelecido como ganhou. Né? O prefeito e o vice-candidatos vão ser, né? Vão ser consequentemente diplomados aí, eu acho que é em dezembro, não sei. E a oposição, a população colocou a oposição, a minoria que é a população, colocou a oposição como minoria, tem lá seus vereadores, façam a oposição. Façam a oposição, se achar que deve. A oposição tem dois caminhos, ou você faz ou você silencia, ou não faz nada. Agora, quando silencia, o resultado vem. E o resultado aconteceu em São Vicente.